Então vamos lá, querido. Mais uma nossa aula hoje é de liturgias e ordenanças eclesiásticas. E vai ter como início aqui na página 9 os conceitos iniciais, a origem do culto, né? A origem do culto remonta à própria existência humana. Segundo Ebenezer, na página 63 do ano de 1993, em seu livro, ele vai dizer da seguinte forma: é possível ver um tipo de culto ainda no Jardim do Éden. Caim e Abel demonstra dois tipos de adoradores: ritualistas versus práticos, hipócrita versus sincero, e adoração por tradição versus adoração de coração. Este princípio nós vamos ver como nasce, né, o culto. Nós vamos ter também o princípio aqui na página 10, vai dizer: entretanto, no Salmo 102, lemos: prestem culto ao Senhor com alegria. Portanto, quanto por espontaneidade, aqui há uma ordem para cultuar somente a Deus. Nós vamos ter também o que é liturgia. A liturgia vem do grego leiturgia. Dispõe o dicionário que seu significado pode ser assim definido: ordem das cerimônias e preces de quem se compõe o serviço divino, como se encontra determinado no ritual eclesiástico. Diante disto, pode-se afirmar que a liturgia trata da ordem dos eventos durante o culto quanto à forma com que deve ser observada, né? A liturgia só se resume da seguinte forma: é uma ordem no culto, e na Bíblia não tem liturgia, né? A gente não vê isso na Bíblia Sagrada, que não vai ter forma de litúrgica assim, comparado aos nossos cultos de hoje. Existe uma forma litúrgica lá do tempo dos judeus, tá bom? O culto ele tem que ser cristocêntrico, que é Cristo no centro, teocêntrico, Deus no centro, né? Ele precisa de princípios, né? Vamos ter isso lá em 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 12, e inspiração em Isaías capítulo 6. O culto tem que ser assim. Nós vamos ter a observação da liturgia quanto à sua ordem e à forma. Nós precisamos ter reverência necessária no culto, né? Mascar chiclete, converseiro, conversas paralelas não pode ter no culto, né? Diz o texto bíblico em Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus, né? Ao iniciarmos o presente estudo, citamos a passagem bíblica acima, a qual expressa a preocupação de se manter uma postura de reverência na casa do Senhor. Mas precisamos, quando no andamento do culto, não é exagerado quando afirmamos em que muitas das nossas reuniões percebe-se que um tanto de pessoas acabam agindo com certo desdém quando deveria prestar culto a Deus. Salvo os obreiros ou os auxiliares que separados para o exercício, né, da obra, quanto ao trato para o bom andamento do culto, tais como recepcionistas, diáconos e presbíteros, os quais atuem antes, durante e depois da reunião da igreja, e faça-se necessário que a membranzia mantenha uma postura no mínimo respeitosa, até porque a princípio se está ali para prestar adoração ao Senhor, né? Então tudo tem que girar em torno do Senhor no culto, prestando uma adoração plena, uma adoração única para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter a condução do culto. Deve-se ter sempre em mente que a direção de um culto tem que ter como primícia a orientação do Espírito Santo. Entretanto, a participação humana faz-se necessária. Haja vista que somos instrumento em suas mãos. Nessa diapasão, Timóteo de Oliveira diz: é maravilhoso notar que somos instrumento do Espírito Santo e é de agrado do Senhor que os seus servos estejam devidamente informados sobre qualquer procedimento nas atividades que a cada um tem sido conferida, né? Nós somos um elemento humano e precisamos fazer desse momento maravilhoso em adoração plena ao Senhor, com os nossos corações abertos e voltados para Ele.
Aqui vai dizer para as pessoas que dirigem o culto, né? Prepare-se para dirigir o culto, preparar-se previamente para o culto que você irá dirigir. Ore, se possível, jejue, peça a direção do Senhor, quanto quem irá participar do culto, quanto a que hinos serão cantados, a quem você convidará para pregar. Ore também para que não haja impedimento, para fluir o Espírito Santo. Ore para que Deus salve, cure, liberte, batize com o Espírito Santo, cure os enfermos, liberte vidas. Né? Isso era ensinado antigamente para os obreiros. Né? A gente percebe que isso não tem sido aplicável para a vida dos obreiros e principalmente da membresia em geral. Aí vai dizer, comunique-se previamente, né? Vai lá, vai chamar o pregador, não chama em cima da hora, né? E só se acontecer alguma coisa, né? Seja espontâneo no momento do culto, não seja algo engessado, algo duro. Priorize o objetivo de glorificar ao Senhor, né? Tudo ali tem que fluir para o Senhor. O culto não é para o homem, o culto é para o Senhor. Valorize a oração no culto, né? Escolha bem os hinos congregacionais, hinos que envolvam as pessoas, hinos que vai tocar nos corações das pessoas em adoração, em glorificação ao nome do Eterno. Equilibre as oportunidades, né? Distribua as oportunidades de modo que toda a missão da igreja na terra seja completada, exaltação do Senhor, ministração que beneficie os próprios membros da igreja, pregação da palavra de Deus, visando comunicar o evangelho e assim sucessivamente. Lembre-se que todas as partes e elementos do culto são importantes, né? Tudo ali é importante para o Senhor, para que tenha um bom andamento do culto. Né? Nós esquecemos que o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. Então nós precisamos que o culto esteja andando bem, fluindo bem. Hora para começar, hora para terminar. Né? Deus baixou, irmão. Tem que ter uma ordem, né? uma ordem de decência nas coisas de Deus, que senão não vai dar certo. Né? Valorize a pregação, dê mais tempo para a pregação, né? Dê ali uma meia hora, 45 minutos, né, para a pregação fluir melhor, para que as coisas dê certo em nome de Jesus, né? Para que as coisas, que a pregação é o que vai manifestar os ensinos da palavra, né? Outra coisa, os louvores têm que ser bem tocados, bem cantados pelo grupo de louvor para influir a igreja, porque ele é a porta, é a chave que vai abrir a porta para que a manifestação de Deus aconteça no meio da igreja através da sua palavra. Né? E depois do final do culto, avalie o culto que você dirigiu. Né? Será que eu fiz um bom culto? A pessoa que estava na frente ali do trabalho, responsável, será que nós desenvolvemos um culto abençoado para Deus? Como é que foi? Será que teve um bom andamento? Essas coisas, né? Para sempre melhorar. Né? Eu posso ter um culto dinâmico. Mas tem pessoas que fazem um culto terrível, cansativo, estressante, porque é muita dolência. Né? Outras, a gente tem que ter um dinamismo para o culto fluir e sempre dar bastante tempo para a palavra, né? 10, 15 minutos não é tempo não, irmão. Tem que ser ali pelo menos meia hora, 45 minutos para a palavra ser ministrada, pregada e ensinada, tá bom? Nós vamos ter na página 23 a tipologias de cultos e diversidades. São os cultos públicos, né? Consideramos, em primeiro lugar, o que é conhecido por todos nós como culto público. É o que é oficial, sagrado, né? E que permite às pessoas a participarem. E, normalmente, o que chamamos de culto evangelístico, ainda que nem todo culto evangelístico tenha caráter público. Né? A nossa EPOD vai dar um roteirozinho, aqui a direção do culto, obedece geralmente a seguinte ordem, se o Espírito Santo não dispuser em contrário, inicia com oração, né? Os hinos devem ser escolhidos de acordo com a mensagem a ser transmitida de modo que prepare o caminho para a pregação. Após a oração inicial e a entoação dos hinos pela congregação, faça a leitura bíblica oficial,
né? A leitura responsiva com a igreja, quando possível, tem produzido resultado exuberante, pois através desta prática toda a igreja tem a oportunidade de participar da palavra. Feita a leitura, far-se a outra oração, na qual todos os pedidos serão apresentados, né? Normalmente, que tal fazer uma explanação não deve ser muito extensa, né? Sendo sugerido no máximo ali 6 minutinhos, no máximo ali rapidinho na palavra de abertura do culto, na palavra oficial. Normalmente nossos cultos públicos temos visitantes, obreiros crentes vindo de outras igrejas e também não crentes. É da maior importância apresentar os visitantes, né? É conveniente que todos os corais e conjuntos musicais estejam no culto. Aqui é outra coisa, né? Porque aquela questão. Não chegou a regente. Não chegou isso, não chegou aquilo. Irmão, não chegou. Infelizmente vai ter que dar oportunidade pro grupo. Se vira. Porque se colocou uma vez, 2, 3 vezes, a pessoa faltou por alguma coisa, uma doença, um imprevisto. Amém. Mas todo culto, ela só chega atrasada, né? Tem alguma coisa aí, irmão. Ou não tem compromisso, né? Não tem compromisso e só chega atrasada porque não tem compromisso, né? E isso atrapalha o culto, irmão. Aí vai dar outra oportunidade para outra pessoa, até essa pessoa chegar e tem um negócio horrível. Os corais, os conjuntos, principalmente de jovens e círculo de orações. Toda vez que canta, termina de cantar, de adorar a Deus, vai beber água. Né? Pelo amor de Deus, irmão. Vai cantar em 2, 3 corais, porque a maioria das pessoas ali, maioria das irmãs, canta no grupo do jovem, canta no ciclo de oração, canta no dos adolescentes, participa das crianças. Canta logo para depois beber água, né? Ou rapidinho ali, vai para não. Aí fica aquele montoeiro de gente no bebedouro, né? Então, só essas coisas. Prestai-vos atenção nisso, né? Nós temos a prática do ofertório, né? Uma mensagem curta para chamar a atenção do povo. Nós temos também, uma vez cumprida esta parte, os louvores, a mensagem final deve ter lugar oferecendo-se ao pregador o tempo suficiente para desenvolvimento da palavra. Após a mensagem oficial, salvo a direção do Espírito Santo, não se deve fazer outra coisa senão o convite aos pecadores. Tem um erro brutal aqui por muitos pastores, que eles têm um medo, parece algo incrível, ele precisa repregar a mensagem do pregador. Se ele não repregar a mensagem do pregador, parece que a mensagem do pregador não foi eficaz. E aí ele fica mais meia hora mascando, enchendo linguiça, tornando o culto horrível, porque a mensagem do pregador não foi autossuficiente, não foi boa. É isso, irmão, isso é um erro. O pregador terminou, amém, glória a Deus, passa para os avisos. Se ele já fez o apelo, passa para os avisos. Termine o culto debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus. E geralmente no fim do culto, há anúncios a serem feitos, né? E deve ter um maior cuidado para que o término do culto não se torne desagradável, com avisos demorados e incompatíveis com o momento. Esses avisos podem ser feitos em outras ocasiões, né? No grupo da igreja, essas coisas. E a conclusão oficial do culto geralmente é a oração final, seguida pelas bênçãos apostólicas, material que consideramos em um capítulo isolado. O tempo do culto. Deve-se considerar que um culto regular não deve ser mais do que 2 horas de duração. Um culto prolongado cansa os assistentes. As crianças começam a chorar e os pecadores saem antes do convite, salvo se prolongamento do culto se der por ação direta do Espírito Santo. Aí sim, aí, meu irmão, o cara fica ali 2, 3, 4, 5, 6 horas se o Espírito Santo estiver na casa. Culto de oração, aí nós vamos falar. É um culto de oração que é essencialmente para crentes. Contudo, se houver pessoas não convertidas, deve-se agir com prudências, né? Não vou nem abordar muita coisa, porque
Nos cultos de oração, os cânticos e testemunhos e mensagens não devem ser longos, já que o maior tempo é destinado à oração. Já está falando, né? As vigílias. Se o culto de oração é uma vigília, então se deve adotar critérios próprios, a fim de que não se torne uma tarefa puramente enfadonha. Nós temos hoje o povo pensa que vigília tem que ter 2, 3 mensagens na vigília. E vigília antigamente era só uma mensagem, mas mais era oração e louvores. Mais era oração, né? Porque a oração é que expurga o pecado. A gente vai confessar nossos pecados, nós vamos jogar tudo para fora, nós vamos lançar tudo para fora, como diz outro, vamos vomitar aquilo que está na nossa alma e jogar para fora para ter transformação, né? Vigília é para isso. Deve ser realizada em locais onde o povo de Deus ore sem a preocupação de estar incomodando a vizinhança, né? É oportuno alertar que o batismo com o Espírito Santo é uma dádiva de Deus, tem que ter isso aqui na vigília. Hoje, nossas vigílias e culto de oração não tem isso, né? Nossos cultos de oração, todos os assuntos podem ser apresentados ao Senhor. Não vamos orar, né? Salvo quando houver algo de muito particular que se não possa vir ao conhecimento público, né? A ordem nos cultos de oração, nós vamos ficar nisso aqui, irmão, porque é repetitivo, né? É costume das Assembleias de Deus que todos unânimes orem a Deus nas reuniões. Isso é agradável e salutar, porque oferece a cada um ensejo de levar a Deus os seus próprios cuidados e as suas próprias necessidades, sem que precise pedir oração a quem quer que seja. Nós vamos ter uma explicação. O dirigente não pode deixar que a desordem impere no culto, tem que ter uma ordem, decência no culto de oração, sobre o pretexto de não entristecer alguém. Ele tem a responsabilidade diante de Deus e da própria igreja, né? E que a outra coisa que podemos abordar também é a profecia e a fala de Deus ao homem, e não a fala do homem ao homem, embora o homem que profere fale boas palavras por ser crente sincero. Para se conhecer, ser a mensagem de Deus, uma profecia, duas coisas se faz necessários. Primeiro, que a profecia não contrarie qualquer norma estabelecida na Bíblia Sagrada. Se contrariar, de início, deve ser cortada pelo dirigente, pois não procede do Espírito Santo. Se isso acontecer, meu Deus, hoje é problema. Que a profecia não pretenda estabelecer normas na igreja, pois se a profecia fosse para isso, teríamos de colecionar todas as profecias normativas e acrescentá-las à Bíblia, uma vez que seria palavra de Deus. Nós também temos culto de doutrina. Culto de doutrina, o conceito é doutrinar e ensinar. Isso aqui todos nós sabemos. A maioria é feita nas igrejas dia de quarta-feira, apesar que não se faz mais em algumas. Dia de quarta-feira agora é culto profético, culto não sei o que lá, e não tem mais o culto de doutrina, culto de ensino dogmático, de forma dogmática. E o propósito do culto de ensino é ensinar. O culto de doutrina é ensinar. Nós vamos ter o culto em ação de graças. Muitos são os motivos que levam o povo de Deus a celebrar um culto em ação de graça, página 37. Essa iniciativa tem respaldo bíblico, pois que a palavra de Deus nos aconselha reiteradas vezes a sermos agradecidos, sermos gratos. E o culto tem uns pontos, o culto de ação de graça tem uns pontos a serem considerados, né? Queremos lembrar com o apoio bíblico que há entre nós respeito àqueles que ocupam cargo mais honroso. Portanto, quando o obreiro que está dirigindo o culto recebe visita de algum outro obreiro nesta posição, aí ele deve passar a direção do culto, observando-se o seguinte: o obreiro para quem se vai passar a direção do culto deve ser do mesmo ministério e igreja a qual pertence, que está na direção. Nunca se passa a direção de um trabalho a um obreiro desconhecido. Quando o obreiro que recebe a direção do trabalho achar oportuno, deve deixar que a direção continue com que
lhe transferiu. Se a direção é específica, não cabe ser passada. Se a pessoa, né, foi colocada ali no trabalho do culto, né, do desenvolvimento do culto, não precisa ser passar a direção para ninguém. Também na direção de um culto deve-se ter cuidado de não oferecer oportunidade a um obreiro de função menor, elevada, do que aquele que falou. Diácono após o presbítero. Estas recomendações são rígidas, né? Hoje a gente já vê que isso já não o povo já não leva mais no pé da letra, mas porque aqui é uma recomendação da nossa EPOAD. Estas recomendações não são rígidas, né? Mas as deixamos aqui consignadas até a uma boa ordem. O culto ao ar livre, chamado evangelismo. A evangelização é a mais importante tarefa da Igreja do Senhor aqui na Terra. O culto ao ar livre é uma excelente forma de cumprirmos a nossa missão evangelizadora. O culto ao ar livre é aquele culto rápido, né? Culto que canta 1, 2 da harpa, rapidinho, que fala de evangelização, e que faz um culto ali na esquina, na frente da igreja, na casa de um irmão, rápido, para o foco é as almas que estão perdidas da casa do Pai. Aqui nós vamos ter como fazer essa tarefa, formar a sua equipe ou grupo de cooperadores, dar sempre ciência dos seus atos e resultados do trabalho ao pastor da igreja, cooperar na consolidação do trabalho feito, distribuir os trabalhos determinados com amor e muito tato às tarefas que cada participante terá que cumprir. Neste interim, providenciar equipamento de som, iluminação, banco ou cadeiras para os visitantes, além de ser possível a utilização de músico, sempre que possível conhecer o conteúdo de um tema, do que vai ser apresentado por alguém que pediu a oportunidade, né? Esse culto aqui é um culto que eles vão desenvolver, né? E vai ser um culto até um pouco mais longo. Mas tem aqueles cultos que demora, de certa forma, é um culto normal, né? Mas um culto evangelístico. Cuidar que o culto não se prolongue mais do que o necessário, né? Senão enfada. Fazer sábias escolhas dos hinos a serem cantados. Nunca levantar a oferta ou mesmo falar em dinheiro no trabalho de ar livre, que sempre gera problema, né? Procure sempre conduzir o trabalho com muita sabedoria e manter o domínio do espírito numa total dependência de Deus. Esse espírito é o nosso, né? Manter o nosso espírito, né? Numa total dependência. Senhor, me ajuda, me dá graça, repreende os demônios, essas coisas, né? Porque sempre vai ter uns atrapalhos. Vai ter uma orientação, página 42 aqui, as orientações aos cooperadores do culto ao ar livre. Cabe a quem vai cooperar no culto ao ar livre observar as seguintes coisas, né? Conservar o seu grau de preparação espiritual e natural sempre crescente. Seguir as orientações dadas pelo dirigente do trabalho, cumprir com fidelidade a tarefa que lhe foi confiada, orar, testemunhar, cantar, pregar e ler a palavra, fazer apelo, não exercer tempo que lhe foi permitido, não exceder-se, né? Ter cuidado e estar na dependência de Deus para escolher e apresentar o tema que, né, usará para anunciar a salvação ao povo. Não fazer referência a pessoas públicas, autoridades civis, militares, eclesiásticas, a menos que sirva para o engrandecimento do nome do evangelho, mas tudo sem agressão ou afronta. Não atacar religião alguma, mas anunciar o perdão em Jesus Cristo. Não insultar nem desafiar demônio, que tem nego que gosta de desafiar, provocando-os o que sempre perturba o trabalho, né? Ajudar na consolidação do trabalho realizado. O obreiro deverá apresentar o melhor possível, não comparecendo perante o público com sua roupa em desalinhado, né? E com aspecto não recomendável a quem trabalha no mais importante serviço confiado aos homens. Ele está bem trajado, né? Celebração de ceia do Senhor. Vou até repetir, celebração da ceia do Senhor. A nossa não é santa ceia, é ceia do Senhor. Isso aqui sempre dá uma discussão. Ela é um memorial, né?
neotestamentário, que representa a mais sublime festa da igreja aqui na Terra, e foi instituída por Jesus Cristo. É fazer em memória dele, né? A instituição da ceia teve lugar no período pascual, ou seja, quando o povo judeu ia como rito celebrar a Páscoa. O mestre querido já antevia o momento do seu sacrifício na cruz, né? Não vou nem falar muito, porque todos nós sabemos. A direção do culto de ceia, aqui de Santa Ceia, né? Requer o máximo de reverência. O oficiante deve cuidar de que todos os comungantes estejam total e devotadamente voltados para o ato, não permitindo que outros mistérios alheios à ceia tenha lugar, né? Não pode ter atrapalho ou tropeço. Aqui vai dizer os passos para o ofício, melhor dizendo, né? A leitura bíblica pode ser Mateus 26, Marcos 14, 22, 1 Coríntios capítulo 11. Após a leitura, é conveniente uma ligeira explanação sobre o ato, levando os fiéis a uma conscientização de que vão participar e vão fazê-lo. Após a explanação, fazer-se a consagração do pão com uma oração com toda a igreja e dizer o que representa o pão à luz da Bíblia Sagrada, né? O oficiante iniciará a entrega das bandejas aos diáconos, e que deverá ser disposto em boas ordens para o trabalho. É importante que se instrua os ministros auxiliares a não darem passos na frente do oficiante, para não parecer desrespeitoso ou desordem. Quer dizer, não parta o pão antes, não fazer a entrega dos elementos antes da primeira entrega feita pelo oficiante. Não se adiantarem nem nas lavagens de mão. Quando já distribuído o primeiro elemento, o oficiante perguntará se todos receberam. É o rito normal que todos nós sabemos. A segunda parte é a consagração do cálice, a mesma coisa, né? E enquanto os diáconos distribuem o cálice no corpo da igreja, o ministro oficiante poderá estar servindo os ministros auxiliares. Quando os diáconos retornarem de servir a igreja, far-se-á a mesma pergunta, e se ficou alguém sem servir, o oficiante certificado de que toda a igreja foi servida fará servir os diáconos. Após a concluída a distribuição dos elementos, o ministro oficiante pedirá à igreja que se levante para agradecer a Deus pelo privilégio alcançado. Após a ceia, é bom que não se faça qualquer outra coisa no culto a fim de se conservar os bons momentos vividos durante a celebração. Em algumas igrejas, isso aqui é só uma observação, há o costume de servir o vinho em cálice único, né? É um ponto de vista, né? Vai ficar muito babujado, né? Muito complicado, mas é um costume. Nós vamos ter a unção com óleo, né? A unção com óleo a unção com óleo tem sido matéria duramente discutida por alguns mistérios. Polêmica tem sido levantada em torno do assunto e achamos desnecessário fazer comentários sobre esse tema, né? Aqui eu diz, bastante abrimos a Bíblia em Tiago 5, 14 e 15 e fazer consoante ao que se acha capitulado no livro sagrado. Temos, no entanto, de explicar a seguinte: a unção é praticada pelos presbíteros, os pastores são também presbíteros. Não é biblicamente função de mais ninguém. Não se deve oferecer a unção, a Bíblia diz, chame os presbíteros. Observar-se o lugar onde se encontra um enfermo, né? Isso é para orar pelos enfermos. Oferecer impedimento e a afetivação do ato. Às vezes o estado do enfermo exige cuidados rigorosos do médico. Em tal caso, é prudente comunicar ao facultativo que pretende realizar esse ofício religioso, né? O local da unção, aplicação do óleo, não é o da enfermidade, pelo amor de Deus, né? Tem nem que botar a mão na enfermidade e botar a mão em outros lugares também. Nós estamos autorizados a ungir o
enfermo e não enfermidade. É conveniente que se diga ao enfermo que o óleo é usado tão somente como um símbolo e é através da fé e da oração que cura, né? É a oração da fé que salvará o doente. Há muitas pessoas que, por não alcançarem a cura, quando ungidas por um determinado obreiro, pedem a unção outra vez e outra vez. E o que achamos desnecessário, né? Pois o que se precisa não é de mais unção com óleo, e sim de fé no poder operador do nosso Deus. O ato deve ser praticado com muita convicção e fé, e nunca de forma superficial ou leviana. Quem unge um enfermo em nome de Jesus deve tomar a autoridade da palavra de Deus para repreender a enfermidade. O Espírito Santo de Deus continua oferecendo aos seus colegas abnegados e fiéis servos as diretrizes para que, com prudência, realize todo o trabalho que lhe cabe cumprir. Beber uma água. Batismo em águas, né? O batismo para a remissão de pecados. Todos nós sabemos. É uma ordenança do Senhor, mestre, que está em conforme Mateus 28, 19, Marcos 16, 15. Né? O ato deve ser praticado de forma bíblica com quem vive a vida recomendada pela palavra de Deus. Após as instruções finais que o pastor da igreja ou alguém por ele indicado transmita e a apresentação dos candidatos ao plenário da igreja para, após uma oração, serem levadas às águas batismais. O batizando será orientado a colocar as mãos entrelaçadas no peito, mãos superpostas. O batizando colocará a mão que vai suportar o peso do batizando um pouco abaixo da nuca deste e levando a mão ao ato. Lhe fará as seguintes perguntas. O irmão crê que Jesus é o Salvador e Senhor de nossa vida? Promete viver para ele durante toda a sua existência? Está disposto a obedecer a palavra de Deus incondicionalmente? São essas perguntas. Após ouvir o sim, o candidato e o oficiante dirá a segunda confissão. O teu testemunho é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o ato seguinte colocará a outra mão sobre a mão posta do batizante e com muita firmeza e delicadeza, e mais que tudo, muito reverentemente, o inclinará para trás até submergi-lo totalmente com maior rapidez, levantando logo para a posição ereta e o conduzindo a quem esteja ajudando. Durante a realização do batismo, o oficiante deve acautelar-se quanto à má compostura de algumas pessoas, especialmente irmãs. Esta recomendação é feita para que tão solene ato não se torne uma ocasião para escândalos ou gracejos. O oficiante terá o seu uniforme bem apresentado e deve usar gravata para bem recomendar-se ao seu ministério que exerce, e ao mesmo tempo destacar-se todos os demais que irão às águas do batismo. Se houver alguém enfermo, com certa gravidade ou dificuldade de locomoção, aconselha batizá-lo por último, por ser mais prudente e oportuno. Ao concluir o batismo, o oficiante fará uma oração após dar ciência ao dirigente do trabalho que concluiu o ato. Aqui vai dar uma observação importante, né? Quando é feito o batismo em água corrente, é prudente que o oficiante conheça previamente o local e tenha auxiliares consigo para evitar perturbações da solenidade. Né? Nós vamos ter agora da ordenação de obreiro para o serviço cristão. Esse aqui é para consagrar os obreiros. Né? Nós vamos ter separação de obreiros,
é um ato ordenatório de obreiro para exercer qualquer função ministerial, é de maior significância tanto para o próprio obreiro como para a igreja a quem pertence, e não é menos importante para quem oficia. A indicação de obreiro cabe à igreja com seu corpo ministerial, porém, quem tiver a tarefa espiritual de ministrar a ordenança, leva também consigo grande parcela de responsabilidade no ato de imposição de mãos, conforme se vê a palavra de Deus. Cabe ao ministro que oficia o ato ordenatório expor com clareza a importância do exercício do ministério. Que aqui tá tendo os mucunhos e as carapanã, irmão. O negócio tá complicado. Vou botar um veneninho. Vamos lá. Tem que estar conforme a palavra de Deus, para a gente escolher, indicar, né, o obreiro. Aqui vai dizer a ordenança ao ministro, né, bispo, termo episcopos, segundo Ebenezer, o termo era dado àqueles que tinham a função de vigiar, fiscalizar, principalmente as embarcações. Nós vamos ter pastor, né? Apenas esta passagem é designada de pastor no sentido que conhecemos atualmente, Efésios 4:11. E este termo, na verdade, enaltece a ternura de que Jesus trata seus servos. Haja vista que a passagem como Hebreus, essas outras passagens, o mestre é apresentado como um bom pastor. Evangelista, né, que todos nós conhecemos, conceitua o referado termo como aquele que prega as boas novas, o evangelho, né, e guia os incrédulos ao conhecimento do Senhor e estabelece novas congregações, o evangelista. A ordenação de mulheres ainda é um tabu em algumas convenções, tais como a CGADB. Entretanto, tal prática já é realizada no âmbito de igrejas como o caso das Assembleias de Deus de Madureira, a nossa, e a consagração de diaconia e missionária muito é praticada, sendo que o pastorado também já começa a ser colocado em prática. Consagração a presbítero tem sua base bíblica nessas daqui, eu não vou ler porque todos nós conhecemos. A função já foi mencionada em Atos 20, 17 a 28, onde são chamados anciões e bispos. Aqui vai falar da rapidamente vocação e chamado divino, esses obreiros tem que ter, né? Vai dar uma rápida explicação para nós aqui, como da função ministerial dos presbíteros foi colocada como sendo um trabalho que o obreiro realiza em escala local, sobre a orientação do pastor da igreja. Nós vamos ter aqui a separação a diácono. O termo diácono é literalmente servo. Eu costumo dizer que o melhor cargo da igreja é o diaconato, que ali é que o camarada vai aprender mesmo e o pastor vai trabalhar com ele perto. Ele aplica-se àqueles que desempenham um cargo auxiliar na igreja. A instituição do diaconato teve origem na necessidade de alguém que cuidasse dos afazeres materiais da igreja, ou seja, na ocasião, no atendimento às mesas, tanto no que ao labor social diz respeito, como também pelos próprios sentidos da palavra diácono. O apóstolo Paulo afirma que os candidatos ao diaconato devem se apresentar certas qualificações, dentre quais devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, né? Conservando o ministério da fé com a consciência limpa, marido de uma só mulher, que governe bem a casa e os filhos. A apresentação de criança, página 66. É simples. Não consagramos, apresentamos. Se consagrar, vai ter que deixar na igreja, o pastor criar.
né? Nós consagramos esta criança. Não, não, não. Está erradíssimo, erradíssimo. É apresentamos. Porque se consagrar é da igreja. Então, já está explicado aqui. Apresentação. Usamos o texto bíblico, né? Que é conhecido por nós. Lá onde Jesus Cristo foi apresentado na igreja, no templo. E deve-se observar. Ó, geralmente é um ato de celebração no final do culto. O oficiante, tanto quanto possível, deve adotar uma maneira delicada. Porque, claro, é uma criança, né? O oficiante deve saber o nome da criança apresentada. Com a igreja de pé, será feita uma oração suplicando a bênção para a criança e pedindo ao Senhor pela conservação da saúde e que crie nos caminhos do Senhor, dando-lhe permanente proteção em todos os sentidos. Após a oração, o oficiante entregará a criança à mãe ou a quem por ela seja responsável, dando em seguida os parabéns aos pais. A cerimônia, como vimos, é simples, não sendo possível tomá-la mais simples, nem mais aparatosa ou complexa. É fácil, é rápido. Não, aqui vai ter a celebração de 15 anos, é um culto simples, né? Alguns fazem culto, outros fazem só uma oração. Rapaz, eu acho até desnecessário, né? Porque hoje as jovens não querem saber, fazem 15 anos, né? Para dizer para a sociedade, sempre foi isso, né? Que a menina agora está se encaminhando para ser mulher e essas coisas, né? Mas é um culto simples, né? De gratidão a Deus pela vida da moça, da menina que agora está fazendo 15 anos. Tem aqui um procedimento, mas eu acho desnecessário, né? Então, vamos lá. Vai ter o noivado, né? A gente também já falou nisso aqui em outros livros. Mas é só para fazer um ato de apresentação para a comunidade cristã, para a igreja. Pode-se fazer um culto de gratidão, aquilo tudo, oração, apresentação para o público. Né? É simples também. Nós vamos ter a celebração de casamento, também é simples, mas tem uns ritos a ser seguidos, né? A gente sabe que é uma instituição divina, né? Deve ter um cuidado, aquilo tudo, né? Que é de ensino nosso. A gente sabe como é que é um casamento, então a gente não precisa nem falar muito nisso, porque também vimos em outros livros da EPOAD. Nós vamos ter... para você ver, dentro do casamento vai falar sobre uma palavra de estímulo, né? Para os casais, os casados, né? Os casais, o casal. Vai ter a oração da colocação da aliança, aquilo tudo, tal, né? Aqui fala também sobre bodas de ouro ou de prata, né? 25 a 50 anos de casado, glória a Deus seja dada no nome do Senhor. Também é um ato simples, só para a alegria do casal, né? Que chegou nessas duas marcas, 25 anos, 50 anos. Oxalá que todos nós aqui da live, né? Chegamos a 75 anos de casado. Aí é benção demais. Glória! Deus é bom. Então, são coisas... É simples, né? É simples aqui. É a mesma coisa. Tudo se repete. O ato fúnebre aqui é um pouco mais delicado. Porque nós estamos tratando com os familiares da pessoa que faleceu, né? É um culto fúnebre com mais cuidado, é uma tristeza, mas a gente tem que lembrar que Deus está conosco se for um crente que morreu nos braços do Pai, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Aqui não se faz apelo, porque tem pastores que fazem apelo na hora do culto fúnebre. Misericórdia, isso, a pessoa não aceita Jesus por aceitar, aceita Jesus pelo fato de estar triste ali, aquela angústia toda, né? Então tem que ter um cuidado, até mesmo os cânticos, a palavra tudo é de fortalecimento para a família. Então tem que ter um cuidado, a oração também. E isso já no final, quando vai ser levado para o enterro. Né? Então tem que ter esse cuidado. Nós vamos ter colação de grau na igreja, né? É um culto simples, culto de formatura. Né? É o que vai acontecer também agora, dia 6, né, de dezembro, os formandos da EPOAD. Então tem que ter um cuidado, aquilo tudo é algo
É um culto simples, né? Mas colocando a participação dos formandos, né? Nós vamos ter a despedida de obreiro para o campo, né? Também é normal, igualzinho como é feito na troca de dirigente, né? É daquele mesmo jeito. Só vou chamar a atenção para algo importante aqui, ó. Na página 94, ele diz bem aqui assim, ó, cadê? A oportunidade também é propícia para se solicitar uma boa oferta em favor do trabalho que o obreiro irá fazer, mesmo que ele esteja partindo para um trabalho já consolidado. A oferta aqui referida pode ficar para o próprio uso do obreiro, pois se tem muitas despesas na viagem e especialmente em mudanças. Né? Claro, o cara está indo para um campo, né? Aí tem gastos, né? É só isso que eu quero chamar a atenção, que fica diferente na mudança dos dirigentes locais. É só isso. O resto é tudo a mesma coisa, tá bom? Nós vamos ter a despedida e passagem de pastorado. A mesma coisa também, né? Não tem muito o que falar, né? Senão a gente vai ficar aqui só falando, é a mesma coisa. Nós vamos ter também o lançamento de pedra fundamental, quando vai construir uma igreja, né? Aí é legal, o lançamento da pedra fundamental de uma obra para o uso da igreja tornou-se um costume altamente significativo, pois é uma oportunidade que temos de cultuar a Deus e motivar os fiéis a se interessarem pela construção, e também um momento de exercitar a fé nas promessas de Deus, e tudo junto é um vivo testemunho do progresso da obra do Senhor. E aí o ato em si não exige um programa minucioso, é simples, né? Deve ser levado a efeito com muita alegria, né? Expressa nos louvores a Deus, nos testemunhos, nas mensagens apresentadas. E o trabalho não deve ser demorado e poderá ser feito assim. É o exemplo que a nossa pode dar. Convidar para a solenidade as autoridades locais, as igrejas vizinhas, oração inicial agradecendo a Deus pelo passo de fé, né? E como é natural, os hinos devem ser próprios para o ato, a serem cantados com vigor e verdadeiro sentido de adoração. Do mesmo modo, os músicos, né, se houver, deverão tocar com toda expressão a Deus. Após os louvores, será lido o texto oficial do culto, que pode ser, entre outros, o encontrado em Gênesis. É uma base que ele dá, 28, de 20 a 22. No espaço, dá-se a oportunidade para corais, conjuntos, solos, bem como para testemunhos que devem ser breves, não demorados, por favor. O oficiante, após as oportunidades concedidas, entregará uma breve mensagem reforçando o que se tenha dito sobre a finalidade da reunião e convidará os obreiros presentes, começando pelos mais conceituados no meio evangélico, para colocar no lugar devido à pedra previamente preparada, pedra fundamental. E a cavidade poderá ser feita no momento para tornar o ato mais solene. Né? A ferramenta adequada deverá estar no local. Será feita a oração solene quando os obreiros haverem tomado a pedra como oficiante e colocada na cavidade. Não aconselhamos pôr na cavidade também uma Bíblia. Não aconselhamos pôr na cavidade da Bíblia, como alguns têm feito. Entendemos que a palavra de Deus não é para ser enterrada. Né? São visões. Aqui diz inauguração, né? Também é simples, né? Um culto simples. É só para agradecer a Deus pelo êxito alcançado e suplicar as suas indispensáveis bênçãos para que sejam plenamente realizados os propósitos com os quais é feito a obra. Aí serão convidados as autoridades locais. É a mesma coisa da pedra fundamental. A mesma coisa. Né? Aquilo ali para dizer que foi uma benção, foi maravilhoso, Deus é bom e essas coisas. Né? São formidáveis. As solenidades cívicas no templo, né? As solenidades cívicas que costumeiramente ocorre nos templos são, em geral, a celebração do Dia da Pátria, 7 de setembro. Isso a gente quase não vê. Certas homenagens que foi representantes do povo são feitas às pessoas do nosso convívio em outras reuniões cívicas
as quais se deseja dar uma afeição religiosa, como celebrar um culto em ação de graças. Eu não, aqui diz a ordem a ser referida, né? A ser seguida, desculpe. A abertura em oração é um culto normal, a leitura da Bíblia. Em geral, executa-se o hino nacional, cantado por todos. A palavra é então franqueada aos representantes das entidades cíveis, militares e eclesiásticas. O ato serão intercalados com louvor e falarão então o representante da organização que promove o evento. Né? Após esse orador, não se dará mais oportunidade a ninguém para falar sobre o evento, salvo alguém cuja representatividade sobrepuje a do último orador. O último orador, de fato, será o mensageiro da palavra de Deus. Após o sermão, o dirigente fará ou designará alguém para fazer o apelo, havendo decisões, far-se-á a oração pelo que se decidirem. E com a palavra de agradecimento, né, o culto será concluído. As bênçãos apostólicas, que diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Impetrar as bênçãos apostólicas ao termo de cada culto oficial, sagrado, é uma prática já consagrada pelo uso entre nós, das Assembleias de Deus. Ainda que muitas outras denominações façam o mesmo. Cabe nesta nota dizer que tal ato no final do culto não é propriamente um mandamento ou normativa bíblica, mas, por analogia, acreditamos de todo o coração que o Espírito Santo de Deus foi quem inspirou o uso da bênção apostólica. E o espaço é limitado para trazermos aqui um fundamento doutrinário. Não é este o propósito destas linhas, ou analogia, de que nos possa ajudar a entender a importância da bênção apostólica, pois bem não vamos fundamentar a prática que estamos aconselhando, mas se todos observarem o final das cartas paulinas, né, do Apocalipse, etc., verão que fomos colocados para abençoar, conforme o Senhor disse ao nosso pai Abraão em Gênesis 12, 2. Né? O texto é bem conhecido, né? A graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, ou com todo o povo de Deus, ou como alguns ministros costumam fazer. Veja-se que nenhuma forma literal rígida foi estabelecida. Neste ponto, vamos concluir dizendo que cada obreiro consulte seu pastor sobre como deve fazer, já que se trata do assunto não estatuído pela Bíblia, embora faça parte de nossos bons costumes. Aconselhamos, no entanto, cuidado para não permitir que o mau uso das coisas sagradas venha a ter lugar no nosso meio. A Bíblia nos ensina que façamos tudo com ordem e decência, para a glória de Deus, e que o Senhor a todos oriente no fazer aquilo que é útil e proveitoso. Amém. Beleza? E assim termina o livro. Falei, é muito simples, rápido, ligeiro e abechado. 1 hora de aula, rápido, não tem muita coisa. E eu quero já agradecer a você nesses 2 anos de muita luta, de muita prova, né? Eu vou deixar uma palavra para vocês que estão concluindo mais um livro. Vocês são pessoas determinadas, são pessoas corajosas, valorosas, vou dizer no nome de todos, porque não é fácil, não. Quando se fala do aprendizado da palavra de Deus, é complicadíssimo. E eu louvo a Deus porque vi esse grande processo, né, na vida de vós, na vida de todos. Vi obreiros nascendo, vi obreiros se aperfeiçoando. E eu vou dizer para vocês, ser obreiro não é fácil, aprender da palavra de Deus não é fácil. Mas não se acomodem, busquem ainda mais.
vão aprofundando o conhecimento na vida de vós, para ensinar para outras pessoas, trabalhar principalmente na vida de vós, para que Deus possa ser louvado e engrandecido na vida de todos. É um ciclo maravilhoso, muitas lutas, muitas batalhas, muitas pelejas, mas chegamos no fim do ensino médio da nossa EPOAD, e eu só tenho que agradecer a vocês, agradecer a Deus por ter me aturado e suportado aí esses livros, quase todos os livros, né? Eu perdi um pouco lá do início do ensino básico de vocês, né? Mas eu louvo a Deus de estar com vocês e ter participado de todas essas etapas. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Estamos juntos. Um abraço. Deus os abençoe.